Graça e paz, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. Nós estamos aqui, no primeiro livro de Crônicas, o 8º livro histórico, onde nós estamos aqui lendo. Hoje vamos ler o capítulo 6, 7 e 8, e nós estamos vendo sobre as genealogias, Grande parte do livro é dedicada à apresentação das genealogias que traçam a linhagem de muitos personagens bíblicos, desde Adão até os tempos mais recentes, enfocando assim especialmente as tribos de Israel, amém? São 29 capítulos desse livro de 1 Crônicas, onde seu autor é desconhecido, mas muitos atribuem a Esdras, o escriba, o autor desse livro, tá bom? Nós vamos então dar continuidade. Capítulo 6, descendentes de Levi, seu ministério e suas cidades. E os filhos de Levi foram Gerson, Coate, Merari, e os filhos de Coate, Arão, Izar, e Hebron, e Uziel, e os filhos de Arão, e Moisés, e Miriam, e os filhos de Arão, Nadab, e Abiú, Eleazar, e Itamar. Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abisua, e Abisua gerou a Buque, e Buque gerou a Uzi, e Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiote, e Meraiote gerou a Marias, e a Marias gerou a Itube, e a Itube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Maás, e a Maás gerou a Azarias, e a Azarias gerou a Joanã, e Joanã gerou a Azarias. Este é o que administrou o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Itube. A Itube gerou a Zadok, Zadok gerou a Salum, e Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias. E Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadak. E Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E esses são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei, e os filhos de Coate, Arão, e Izar, e Hebron, e Uziel, os filhos de Merari, Mali, Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo seus pais. E de Gerson, Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho, Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jeaterai, seu filho, e os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Corá, seu filho, Assir, seu filho, Eucana, seu filho, Abiasaf, seu filho, Assir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho, e os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate, seu filho Aliabe, seu filho Jeroão, seu filho Eucana, e os filhos de Samuel, Vasni, seu primogênito, e o segundo Abias, e os filhos de Merari, Mali, seu filho, Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá, seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Esses são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E administravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. E estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Joroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias,
filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi, e seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quise, filho de Abide, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Euquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Mose, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus, e Arão e os seus filhos queimavam perfume sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso para toda a obra do lugar santíssimo e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E esses foram os filhos de Arão: seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abisua, seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Maraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aiamás, e estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, no seu termo, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque neles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebrom, na terra de Judá, e os seus arrabaldes que a rodeiam. Porém, o território da cidade e suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefuné, e aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Líbina, e os seus arrabaldes, e Jatir e Estemoa, e os seus arrabaldes, e Ilém e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Azã e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, e da tribo de Benjamim, Gebe e os seus arrabaldes, e Alemete, os seus arrabaldes, e Anatote, e os seus arrabaldes, todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram da família, da tribo da meia tribo, metade de Manassés, por sorte tiveram 10 cidades. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Isacar, e da tribo de Asser, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés, em Bazã, tiveram 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, por sorte tiveram 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes, e deram-lhes por sorte essas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram seus nomes. E quanto aos mais das famílias dos filhos de Coate, as cidades, o seu termo, se eles deram da tribo de Efraim, porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gézer e os seus arrabaldes, e Joquimião e os seus arrabaldes, e Bet-Horon e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, e da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, e Bileão e os seus arrabaldes. Essas cidades tiveram que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, tiveram Golã em Bazã e os seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes, e da tribo de Isacar, Quedes e os seus arrabaldes, e Deberate e os seus arrabaldes, e Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes, e da tribo de Aser, Masal e os seus arrabaldes, e Abidom e os seus arrabaldes, e Iacoque e os seus arrabaldes, e Reobe e os seus arrabaldes, e da tribo de Naphtali, Guedes em Galiléia e os seus arrabaldes, e Amon e os seus arrabaldes, e Taim e os seus arrabaldes. E os que ficaram dos filhos de Merari, da tribo de Zebulon, tiveram Rimono e os seus arrabaldes, a Tabor e os seus arrabaldes, e da além do Jordão, da banda de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer no deserto e os seus arrabaldes, e a Jaza e os seus arrabaldes, e a Quedemote e os seus arrabaldes, a Mefaate e os seus arrabaldes, e da tribo de Gade, Ramote em Gileade e os seus arrabaldes, e Maanaim e os seus arrabaldes,
e Esbom e os seus arrabaldes, e Jazer e os seus arrabaldes. Capítulo 7, descendentes de Isacar. E quanto aos filhos de Isacar, foram Tola e Pulva, Jazube e Sinron, 4. E os filhos de Tola foram Uzi e Refaías, e Jeriel, e Jamai, e Abizão, e Samuel, chefes das casas de seus pais, e descendentes de Tola, varões de valor, nas suas gerações, no seu número, nos dias de Davi, foi de 22.600. E quanto aos filhos de Uzi, houve Israías, e os filhos de Israías foram Micael, e Obadias, e Joel, e Isias, e todos estes 5 foram chefes. E houve com ele nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de gente de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E os seus irmãos em todas as famílias de Isacar, varões de valor, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Descendentes de Benjamim. Os filhos de Benjamim foram Belá e Bequer, e Jediael, 3, e os filhos de Belá, Esbom e Uzi, Uziel, e Jerimote e Iri, 5 chefes da casa dos pais, varões de valor, que foram contados pelas suas genealogias, 22.034, e os filhos de Bequer, Zemir e Joás, e Eliezer, Elioenai e Onri, e Jerimote, e Abias, e Anatote, e Elemete, todos esses foram filhos de Bequer, e foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefe das casas de seus pais, varões de valor, 20.200, e foram os filhos de Jediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeus, e Benjamim, e Eude, e Kenaana, e Zetã, e Tarsis, e Aizaar. E todos esses foram os filhos de Jadiel, foram chefes das famílias dos pais, varões de valor, 17.200, que saíam no exército a peleja. E Supim, e Rupim, filho de Ir, e Uzim, dos filhos de Aer, os filhos de Naphtali, Jaziel, e Guni, e Jezer, e Salum, filhos de Bila. Descendentes de Manassés. Os filhos de Manassés, Asriel, que a mulher de Gileade teve, porém a sua concubina, Assira, teve a Maquir, pai de Gileade. A Maquir tomou a irmã de Rupim e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca, e foi o nome do segundo, Zelofiade, e Zelofiade teve filhas. E Maaca, a mulher de Maquir, teve um filho e chamou o seu nome Pérez, e o nome de seu irmão foi Seres, e foram seus filhos Ulão e Requém. E o filho de Ulão, Bedã. Estes foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E quanto a sua irmã, a Molequete, teve a Isode, e a Abiezer, e a Macla, e foram os filhos de Semida, Aiã, e Siquém, Elique, Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, e o seu filho Bered, o seu filho Taate, e o seu filho Eliada, e o seu filho Taate, e o seu filho Zabade, e o seu filho Sutela, e Esser, e Eliade, e os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias o chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois entrou a sua mulher, ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. E a sua filha foi Seará, que edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, como também a Uzem, Seará. E foi o seu filho Refa, e Recefe, e Tela, e seu filho Taã, seu filho Ladã, seu filho Amiúde, e seu filho Elisama, seu filho Num, seu filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel, e os lugares da sua jurisdição, e ao oriente Naarã, e ao ocidente Jezer, e aos lugares da sua jurisdição Siquém, e os lugares da sua jurisdição até Aia, e os lugares da sua jurisdição, e da banda dos filhos de Manassés, Bet-Seã, e os lugares da sua jurisdição, Megido, e os lugares da sua jurisdição, Taanaque, e os lugares da sua jurisdição, Dor, e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Descendentes de Asser.
Os filhos de Aser foram Ina, e Isva, e Isvi, e Berias, e Sera, sua irmã, e os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Este foi o pai de Birzavite. E Eber gerou a Jaflete, e a Somer, e a Otão, e a sua irmã, e foram os filhos de Jaflete, Pazaque, Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Aí, e Roga, e Jeubá, e Arã. E os filhos de seu irmão, Elém, Zofa, e Ina, e Celes, e Amal. E os filhos de Zofa, Suá, e Arnéfer, e Sual, e Ber, e Ira, e Bezer, e Ode, e Samá, e Silsa, e Itrã, e Beerã. E os filhos de Jeter, Jefuné, e Pispa, e Ara. E os filhos de Ula, Ara, e Aniel, e Rízia. Todos esses foram filhos de Aser, chefes das casas paternas, escolhidos, varões de valor, chefes dos príncipes, e contados nas suas genealogias no exército para a guerra. Foi o seu número de 26.000 homens. Capítulo 8. Descendentes de Benjamim e de Saul. Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, e Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro, e Noá, o quarto, e Rafa, o quinto. E Belá teve estes filhos, Adar, e Gera, e Abiúde, e Abizua, e Naamã, e Aoá, e Gera, e Sefufá, e Urão. E esses foram os filhos de Eude, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os transportados a Manate. Naamã e Aías, e Gera, e estes, Gera transportou e gerou Uzá, e Aiúde, e Saraim, depois de ter repudiado suas mulheres, Uzim e Baara, na terra de Moabe, gerou filhos. Ediodes, sua mulher, gerou a Jobabe, e a Zíbia, e a Messa, e a Malcã, e a Jeús, e a Sacaías, e a Mirma. Esses foram seus filhos e chefes dos pais. E de Uzim gerou a Abitube e a Epau. E foram os filhos de Epau, Eber, e Mizã, e Semede. Este edificou Ono e Alode, e os lugares da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeça dos pais dos moradores de Aijalon. Esses avulgentaram os moradores de Gate. E Aió, e Sazaque, e Jeremote, e Zebadias, e Arade, e Éder, e Micael, e Ispa, e Joá foram filhos de Berias. E de Ezebadias, e Mesulão, e Isque, e Eber, e Ismerai, e Islias, e Jobabe, filhos de Epau, e Jaquim, e Zigri, e Zabde, e Elienai, e Ziletai, e Eliel, e Edaías, e Beraías, e Sinate, filhos de Simei, e Ispam, e Eber, e Eliel, e Abidom, e Zicre, e Anã, e Ananias, e Elão, e Antotias, e Fideias, e Penuel, filhos de Sazaque, e Sanserai, e Seraías, e Atalias, e Jaresias, e Elias, e Zicre, filhos de Jeroão. Esses foram chefes dos pais, segundo as suas gerações, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher, Maaca, e seu filho primogênito, Abidom. Depois Zuri, Quis, e Baal, e Nadab, e Gedor, e Aió, e Zequer, e Miglote gerou a Simeia, e também esses, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e Malquizua, e Aminadab, e Esbaal, e filho de Jonatas foi Meribe Baal, e Meribe Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia, e Acás. E Acás gerou a Joada, e Joada gerou a Alemete, Ismavete, e a Zinri, e Zinque gerou a Mosa. E Mosa gerou Bineia, cujo filho foi Rafa, cujo filho foi Eliasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, esses foram seus nomes: Asrincão, e Bucre, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão, varões heróis,
valentes e flecheiros destros, e tiveram muitos filhos e filhos de filhos. 150, todos esses foram dos filhos de Benjamim. Glória a Deus, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que nós finalizamos então a nossa leitura de hoje, capítulo 6, 7 e 8 de 1 Crônicas, amém? Nós vamos finalizar então orando e agradecendo ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, Deus amado, nós adentramos diante do Senhor, te dando graças, te agradecendo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor nesse projeto a qual nós estamos de leitura da Tua Palavra, nesse ano de 2025, de Gênesis, Apocalipse, Senhor. Que o Senhor continue nos dando sabedoria, entendimento, inteligência, abrindo, iluminando os olhos do nosso entendimento para coisas grandes e firmes que nós não sabemos, Senhor. Continua com as tuas mãos estendidas diante dos inimigos, adversários, que o Senhor coloque tudo por terra, todo o mal, toda a malignidade, todo o poder das trevas, e que as tuas bênçãos, as bênçãos do Senhor, que não acrescentam nenhuma dor, venham estar sobre as nossas vidas, e que a tua paz, a paz que excede todo entendimento, ela esteja guardando a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos por tudo e te agradecemos. Amém. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém.